Meus irmãos, nossa mensagem nesta manhã está em Eclesiastes, capítulo 4. Peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4. Esta é a quarta mensagem no livro de Eclesiastes, em que nós temos percebido como Salomão utiliza de diferentes estratégias para nos mostrar que existe uma realidade debaixo do sol que pode ser percebida ou com os olhos debaixo do sol, ou com olhos iluminados por aquilo que vem de cima do sol. Nós podemos simplesmente considerar a realidade diante de nós com nossas próprias capacidades, inteligência, capacidade de raciocínio e tirar Deus da equação, e então nós chegaremos a um cenário de desespero. Nós podemos olhar para o que está ao nosso redor e simplesmente falar assim: a vida é um caos, ou há apenas sofrimento, há apenas lutas e não há proveito nenhum de tudo que a gente faz debaixo do sol. Ou nós podemos olhar com os olhos que vêm de Deus, com a lente da palavra de Deus, e assim considerar que existe propósito para cada coisa debaixo do sol. Existe mudança significativa em cada coisa debaixo do sol, porque quem atribui significado a todas as coisas é Deus. Apenas como um rápido exemplo, afinal, muitas vezes a gente se depara com esse texto e a gente vai ver que tem uma sessão que a gente sempre pensa em casamento quando chega lá. Na verdade, a gente prega em casamento esse texto muitas vezes. Nós podemos olhar para um casamento com uma perspectiva simplesmente debaixo do sol. Podemos pensar que quando um homem e uma mulher se juntam, duas pessoas se juntaram, fizeram uma sociedade e então estão juntos. Ou nós podemos olhar com as lentes que vêm de cima do sol e considerar que quando um homem e uma mulher se juntam, eles se tornam uma unidade tal, que assim como o Senhor é o único que tem direito sobre a vida, de tirar a vida de alguém, Ele é o único que tem direito de separar aquela unidade. Muda toda a perspectiva de vida. A Bíblia nos mostra que 1 mais 1 pode ser 1, quando se fala em casamento. É a perspectiva que vem de cima do sol. Nós podemos olhar para o que está diante de nós simplesmente com os nossos olhos e nossos raciocínios. E a tendência é que a gente, então, chegue a uma situação de desespero. Ou nós podemos olhar com a perspectiva que vem de sobre o sol. E então nós podemos chegar à esperança. E é sobre isso que Salomão está falando nesse capítulo 4. Ele quer nos mostrar a perspectiva de sobre o sol. A perspectiva que é melhor a vida em união, a vida em comunhão com os outros, do que uma vida de solidão em que nós mesmos provocamos a solidão. É melhor estar na companhia das pessoas, é melhor estar na companhia dos nossos irmãos, é melhor estar na companhia dos nossos familiares, é melhor estar na companhia de Deus, com Deus, do que numa solidão que nós mesmos provocamos em nossa vida. É sobre isso que esse texto fala. Por isso convido você a acompanhar a leitura do capítulo 4. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar.
Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade de correr atrás do vento. Crianças, nesta manhã eu gostaria que vocês fizessem um de 2 desenhos simples. Um deles pode ser você com a igreja junto com você, com seus irmãos junto com você. O que a gente está fazendo hoje aqui? Você pode desenhar você cultuando a Deus com os seus irmãos. Mas na outro desenho, se você quiser fazer outro desenho, aproveitando que nós estamos no Dia dos Pais, você pode desenhar você com o seu pai, você também com sua mãe, você com a sua família. Qualquer um dos 2 desenhos. Para que cheguemos à seguinte conclusão: é melhor estar na companhia daqueles que são dádivas de Deus em nossa vida. É muito bom você estar na companhia daqueles que o Senhor colocou para cuidarem da sua vida como os pais, ou daqueles que o Senhor colocou na sua vida para cuidarem da sua vida como seus irmãos em Cristo Jesus. Então faça um desenho, ou em que você está na companhia da igreja, ou que você está na companhia do seu pai, da sua família. Você pode estar olhando para esse título e você viu que ele está construído de uma maneira bem estranha. Até deixei os números como algarismos e não por extenso. E eu quero compartilhar uma luta que eu tenho na preparação dos meus sermões. Nem sempre é fácil escolher um título. E esse aqui não foi fácil de escolher. Minha esposa pode testemunhar disso. Na quinta-feira, cheguei para ela e falei assim: tenho esse título. Ela falou: não entendi nada. Então eu voltei para o meu escritório, trabalhei mais um pouco. Falei: e eu tenho esse. Ela falou assim: tá esquisito ainda. Eu trouxe mais um. Daí ela falou: ok, acho que esse dá para caminhar. Daí eu melhorei um pouquinho, trouxe esse. Daí acho que a gente chegou num consenso. Minha esposa muitas vezes participa do processo. Não no processo exegético, mas me dando alguma luz, se dá compreendido, está compreensível o que eu vou fazer. E talvez esse título ainda não esteja bom, porque eu estou precisando explicar até a história dele para vocês. Então, o que eu quero mostrar nessa manhã é o seguinte: esse texto é um texto muito difícil para mentes modernas como a nossa. Nós estamos diante de um texto que tem 4 partes, e essas partes não parecem conversarem entre elas, a não ser na estrutura. Elas não têm os mesmos temas em cada uma delas, mas elas têm um padrão. E esse padrão tem a ver com o número 2 e depois com o número 3. Primeiro, o que está relacionado com o número 2 é bom, porque o que está relacionado com o número 1 é ruim. Mas daí sempre vem aquilo que está relacionado com o número 3 e é melhor. E dentro das Escrituras, 3 é melhor. Não porque em toda situação 3 é um número melhor que 2. Pense o seguinte: se você tem 2 inimigos, não é melhor ter 3 inimigos. 2 já está de bom tamanho. Na verdade, 1 já é problema demais. Então nem sempre ter 3 é um momento de alegria, porque é algo melhor. Quando você tem 2 dívidas, não é melhor ter 3 dívidas. Então, 3 nem sempre é um número melhor. Mas no caso de possibilidades, especialmente quando você está considerando algo, 3 pode ser aquela alternativa que você refletiu um pouco mais e então entendeu que ela é melhor, é mais eficaz e mais proveitosa. É sobre isso que Salomão está fazendo. Nos textos bíblicos nós vemos um padrão de 3, inclusive nos textos que nós lemos nessa liturgia. Salmo 118, existe um convite para que todos cantem a misericórdia do Senhor, ou deem graças pela misericórdia do Senhor. E daí nós lemos no versículo 2, diga Israel, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Depois, diga casa de Arão, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Depois, diga os que Ele salvou, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E depois o Salmo continua sem repetir esse padrão de 3. Nós lemos Mateus capítulo 18, que quando nós precisamos resolver algum problema, buscar conciliação com nossos irmãos, é bom nós irmos com 2 testemunhas
mas o ideal seria com 3. Até porque quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele está também. Então o número 3 tem a ideia de um cenário melhor, porque foi o cenário mais bem cogitado. Dentro das Escrituras é o padrão, você precisa de 3 testemunhas ou 2 testemunhas junto com você para então você sustentar um testemunho, sustentar uma causa. Então existe esse padrão relacionado aos números 2 e 3. Por que os temas não se relacionam dentro do texto de Eclesiastes 4, mas existe uma estrutura que eu quero apresentar para vocês nessa manhã. Porque do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que existe um cenário de opressão. E daí vai chegar a alternativa melhor diante da opressão. Depois do versículo 4 até o versículo 6, nós temos um cenário de ganância movido pela inveja. E daí vai ter a resposta melhor à ganância que é movida pela inveja. Do versículo 7 até o versículo 12, nós temos um cenário de solidão que a pessoa se colocou nesse cenário por motivos que não são justos. E então a alternativa que é melhor é a solidão nesses contextos. E então do versículo 13 até o final, nós vamos ter um cenário de tolice. E qual é a melhor resposta à tolice? Então veja, é opressão, é ganância, é solidão e é tolice. São temas completamente diferentes. Mas existe um padrão que estabelece uma unidade. E esse padrão é: 2 é bom, mas 3 é melhor. Vamos tentar enxergar esse padrão aqui, primeiro olhando para a opressão. Veja do versículo 1 até o versículo 3. No versículo 1 ele fala assim: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Essa é a primeira opção. E é ruim. Porque é o cenário basicamente retratado para toda a humanidade sem Deus. É o cenário que nós conversávamos na sexta-feira no Sextou, em que quando nós não estamos com Deus e quando Deus não coloca freios em nossa vida e quando o Senhor não coloca leis para nos frear, a tendência é que a gente oprima as outras pessoas, até mesmo levando-as à morte. Esse é o cenário retratado no versículo 1. Esse é o primeiro cenário dentro do tema ganância, dentro do tema opressão. Esse é o cenário ruim. É o cenário em que todos estão oprimindo a todos e não há quem console. Não há alguém para caminhar do lado, não há alguém para consolar o oprimido, não há alguém para sustentar aquele que está num contexto de sofrimento. Certamente esse é o pior dos cenários. Não é bom. A primeira opção colocada diante dos homens é a opção da rebelião que vem desde o Jardim do Éden. É a opção de quando Adão, ao invés de caminhar com Deus, optou por se rebelar contra Deus e se isolar de Deus. É a opção daquele que, ao se rebelar contra Deus, também rompeu com sua esposa ao dizer o seguinte: ela é a culpada, ela é a esposa que o Senhor me deu e ela me deu para comer da árvore. É a opção do isolamento, é a opção em que não há consolo, é a opção em que não há alegria, é a opção que não tem alguém para sustentar. A primeira opção do texto sempre é a ruim. Nos 4 temas que nós vamos ver. A segunda opção é uma intermediária. Veja o versículo 2. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais dos que os que ainda vivem. Então Salomão, que sempre começa nos dando uma perspectiva debaixo do sol, a perspectiva simplesmente do olhar humano, sem considerar a verdade de Deus na equação, ele está dizendo o seguinte: se só existe opressão nesse mundo, são felizes aqueles que morreram. Só existe felicidade com aqueles que morreram. Porque com aqueles que estão vivos é só tristeza, é só opressão, é só sofrimento. Mas ainda assim, lembre-se, Salomão começa com a perspectiva debaixo do sol. É a perspectiva em que só os nossos olhos contemplam. É a visão que é interpretada exclusivamente pela nossa mente, que não considera uma realidade marcada por aquilo que está acima do sol, por aquilo que Deus fez em nossa vida. Então, se ele olha, só existe opressão, só existe violência, só existe, então, a multiplicação da maldade no mundo, os que já morreram são os felizes.
Certamente, nós podemos considerar, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte como lucro. O próprio apóstolo Paulo falou isso, né? Para nós o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas quando a gente olha para o restante das Escrituras, não é porque alguém está vivo que necessariamente é alguém que deve estar triste. Todo aquele que está em Cristo pode nutrir uma alegria indizível e cheia de glória. Mas só se estiver em Cristo. Se a perspectiva for exclusivamente horizontal, a gente tem um outro cenário. Então é o segundo cenário. O primeiro é só da opressão. O segundo, então, tem uma opção melhor, que é aqueles que já estão mortos, eles são felizes. E dele vai dar um terceiro cenário, que é ruim ainda, porque nós estamos debaixo do sol, é a perspectiva debaixo do sol. Versículo 3, diante da opressão, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Se é mais feliz aquele que morreu, é mais feliz aquele que nem precisou testemunhar a maldade que existe no mundo, a opressão que existe no mundo, o caos que se multiplica debaixo do sol. Mas veja, é simplesmente para que num primeiro momento nós enxerguemos a gradação. 1 é ruim. 2 é bom. 3 é melhor. Não que essa seja a melhor de todas as opções. Ele simplesmente está conversando com aqueles que não têm a perspectiva de sobre o sol, a perspectiva que vem do Senhor. Só com aqueles que simplesmente têm a realidade como ela está diante dos seus olhos, sem conseguir interpretá-la de outra forma. Isso é tão triste, essa perspectiva inicial de Eclesiastes, que a gente pode enxergar que no final da opção, quantas pessoas tem na cena? Nenhuma. Se ninguém nasceu, não existe pessoa na cena. É zero. Segura esse zero na mente. Daqui a pouco a gente volta para o significado dele. Existe um crescendo ao longo dos temas. Do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos ter mais uma vez essa estrutura. 1, 2, 3. Primeira alternativa, segunda alternativa, terceira alternativa. Agora em relação à ganância motivada pela inveja. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eis a primeira alternativa, que é a péssima. É a alternativa horrível. Alguém que simplesmente trabalha, alguém que busca lucro, porque olhou para a vida de outro e está invejando o que o outro tem. Essa é a perspectiva ruim, porque como que nós devemos encarar o trabalho, como nós vimos 2 mensagens atrás? Como algo que vem de Deus, como algo que é dado pelo Senhor, para que tenha então o proveito adequado de acordo com a sua função, de acordo com a sua tarefa. Existe valor no trabalho em si, existe valor no lucro que vem do trabalho em si, não por conta daquilo que a gente considera que as outras pessoas têm. Mas esse é o cenário ruim. O cenário ruim é alguém que só se motiva a trabalhar, alguém que quer ter mais lucro, alguém que quer ter mais posses porque outra pessoa tem. E a tendência é que este cenário leve à opressão, ao primeiro cenário que a gente passou. Que faça alguém então querer ter mais, mais e mais em relação a outras pessoas. Não é ter mais em relação àquilo que ele já tinha. Não é simplesmente acumular ano a ano mais dinheiro no seu banco. Mas é a cada momento ter mais que o outro. Mesmo que em algum momento talvez tenha que esmagar o outro. A primeira alternativa das fases é sempre ruim. Segunda alternativa parece um pouquinho melhor. Veja o versículo 2, mas ainda ela não é a ideal dentro desse cenário. Versículo 5, desculpa. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Então não é aquele que está trabalhando por conta de invejar o outro, de invejar o que o outro tem, mas é aquele que simplesmente fala assim, não vou trabalhar. Por que esse é um cenário um pouco melhor do que o anterior? Porque ao invés de destruir o outro, e a si mesmo, a pessoa está destruindo apenas a si mesma.
É isso que o texto fala. No literal ele vai comer da sua própria carne. Ele vai então, fazer uma autofagia em si mesmo. Ele vai se consumir a si mesmo, porque ele não vai obter recursos com o seu trabalho. Ele não vai ferir ninguém, mas ele não está num cenário ideal. Ainda é a perspectiva debaixo do sol, mesmo que a terceira opção seja a melhor. Veja o versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ele faz uma síntese dos cenários, então ele fala o seguinte: existe um cenário melhor, existe um cenário diferente, mas ele chega à seguinte conclusão: ainda existe o correr atrás do vento aqui. Nós precisamos lidar adequadamente com o trabalho. Trabalho é um dom de Deus para nós. Trabalho é uma dádiva. O Senhor nos colocou-nos em Adão dentro do jardim para trabalhar, para cultivar e guardar o jardim. Pós-queda, vem com suas lutas, vem com seus flagelos, vem com sua dificuldade, vem com suor no rosto, mas ainda assim possibilita que comamos o pão de cada dia. É algo que vem do Senhor, o trabalho. Mas ele não deve ser o alvo exclusivo de nossas mentes. Ele não deve ser a busca incessante do nosso coração, como nós vimos na segunda mensagem do capítulo 2. Ele deve ser norteado também pela seguinte perspectiva: tem que ser algo que vem da mão de Deus. E se vem da mão de Deus, tem o seu propósito, mas também tem que cessar em algum momento para que descansemos no Senhor. Por isso o Senhor estabeleceu 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. E depois, até com a obra de Cristo Jesus, fala assim: descansem das suas obras primeiro, descansando naquilo que o Senhor fez por vocês, para depois trabalharem 6 dias. Reservem o domingo ao Senhor para então trabalharem os outros dias da semana. Mas é uma perspectiva adequada em relação a tempo e trabalho. É bom um punhado de descanso, num cenário de muito trabalho. Só que aqui ainda ele está apresentando uma perspectiva bastante horizontal. A gente precisa descansar, a gente precisa recuperar nossa energia. Quando a gente coloca o Senhor na equação, a palavra do Senhor como luz para a nossa vida, nós vamos enxergar que cada ato de nossa vida, quer a gente esteja trabalhando ou quer a gente esteja descansando, tem que ser para a glória de Deus. Os momentos em que eu estou me extenuando no trabalho, trabalhando das 8 às 5, das 8 às vezes às 20, cumprindo hora extra, porque é necessário, existem entregas a serem feitas, tem que ser vivido diante dos olhos do Senhor para a glória de Deus. Não é simplesmente para acumular mais dinheiro no banco, ou pagar as dívidas, ou simplesmente estar ali porque eu quero fugir dos problemas em casa. Tem que ser outra perspectiva. Por enquanto, Salomão está nos deixando apenas com a perspectiva debaixo do sol. Existe uma opção melhor. Lembra como terminou a primeira sessão sobre opressão? Quantas pessoas tinham? 0. Quantas pessoas tem no versículo 6? Pelo menos uma. Aquela que está descansando e trabalhando. E continua o progresso. Versículo 7. Nós vamos ver que diante de uma solidão que é imposta pela pessoa a si mesma, existe um cenário melhor. Versículo 7, então considerei outra vaidade debaixo do sol. Veja a descrição desse homem. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui nós poderíamos talvez pensar em pessoas que hoje vivem solteiras e elas falam assim: mas então essa é a condição ruim. Veja que não é uma questão circunstancial. É a ideia de alguém que decidiu viver exclusivamente para si. É a ideia de alguém, porque ele cogita aqui, alguém que não tem irmãos. Não ter filhos pode ser uma opção de uma pessoa. Não ter irmãos é um cenário em que talvez a pessoa se deslocou de sua casa. É o cenário em que alguém rompeu os laços. E depois ele explica por quê.
porque o seu alvo foi exclusivamente trabalhar. Essa pessoa é a pessoa do versículo 4. É a pessoa do cenário em que exclusivamente trabalha pelo seu lucro, à parte de outras pessoas e talvez num contexto até de inveja em relação aos outros. Porque ele não faz a seguinte pergunta: qual é o proveito do meu trabalho? Ele não considera qual a razão de se esforçar tanto. Ele não chega a reflexões do porquê está fazendo o que está fazendo. Ele simplesmente se envolve com um sistema de vida já estabelecido. Um sistema de vida automático, que muitos infelizmente assumem, sem considerar todas as implicações. É alguém que se colocou nessa posição. E essa é a primeira opção desse tema. Alguém que escolheu para si este cenário. Sem Deus, todos, em alguma medida, escolheram para si esse cenário. Lembra de Adão se rebelando dentro do jardim do Éden? Ele escolheu se esconder atrás das árvores do jardim, longe de Deus, longe da comunhão que tinha na viração do dia com o bom Deus. Quando interrogado sobre sua condição, ele escolheu romper o seu relacionamento com aquela que ele deveria guardar e proteger. Foi uma escolha dele dizer: a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e comi. Em Adão, todos nós somos inclinados a uma solidão tal que é prejudicial à nossa vida, simplesmente por motivações que são terrenas, de autopreservação, de autocuidado, sem considerar aqueles que estão ao nosso redor. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos moveu em direção às pessoas. Ele sempre falou que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Os seus apóstolos entenderam isso e nos moveram em direção às pessoas. Para que quando alguém tem necessidade, nós não simplesmente digamos: vai e Deus lhe abençoe e Deus lhe dê aquilo que você precisa. Mas com aquilo que está nas nossas condições, ao nosso alcance, nós ajudemos essas pessoas. Nós somos movidos pelo nosso Senhor em direção às outras pessoas, para que não apenas nos beneficiemos da sua companhia, mas também beneficiemos a vida dessa pessoa com a nossa companhia. Mas muitos, infelizmente, escolhem um isolamento autocentrado, voltado para suas próprias escolhas, paixões e vontade. Existe um cenário melhor. A dinâmica do texto é: considerei o que é melhor. E o cenário melhor é o cenário que os nossos olhos podem ver. E não precisa necessariamente ter a mente do Senhor para enxergar isso. Nós podemos enxergar isso na nossa experiência cotidiana. É melhor serem dois do que um, em diferentes contextos. Veja o versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Quem tem empresa, quem faz sociedade, entende que é melhor serem dois, muitas vezes, administrando, ou dois investindo um capital inicial, para que esse capital gere, então, o seu produto de uma maneira mais rápida. Quando você trabalha numa fábrica, quando você trabalha num cenário de escritório, você precisa de processos que acontecem antes e que são iniciados por outras pessoas. Porque senão você teria que fazer cada uma das etapas. Os filósofos da antiguidade já consideravam isso. Platão, no momento em que está desenhando um estado ideal, ele chega à seguinte conclusão: é melhor que alguém faça tudo o que precisa, costure o seu sapato, plante, defenda a cidade, ou é melhor que as atividades sejam segmentadas e as pessoas trabalhem numa organização envolvendo comércio, envolvendo trocas, envolvendo coisas relacionadas à justiça? E a consideração é sempre: é melhor serem vários alcançando o mesmo propósito. Não precisa ter a mente de Cristo para chegar a essa conclusão. Ele continua, versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
numa situação de ameaça, numa situação de algo inesperado acontecendo e que você não sabe lidar com aquilo que é inesperado, é melhor ter outra pessoa que possa te ajudar, que está fora do sofrimento, que está fora da dor. Continua a explicação. Versículo 11. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um só sozinho, como se aquecerá? Aqui é uma imagem bem própria da época de Salomão, de pessoas que talvez estavam no campo apacentando ovelhas ou cuidando de atividades num frio à noite e que então se reuniam para que juntos o calor corporal os permitissem passar a noite com maior comodidade. Melhor serem 2 do que 1. Claramente, qualquer uma dessas imagens pode ser aplicada também ao casamento. É melhor serem 2 do que 1 quando a gente pensa na dinâmica da vida. Mas não necessariamente é algo que vem exclusivamente da mente de Deus. É a verdade que está diante dos olhos. Mas existe um olhar maior. Existe uma perspectiva maior. E essa é a perspectiva que tem que ver de cima do sol. Versículo 12 vai nos dar a terceira opção. Se a primeira é estar sozinho, se a segunda é estar, então, na companhia dos outros, isso é algo muito bom. A terceira, então, é a melhor. Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Veja que o número 3 vem para a terceira opção. Essa é uma dinâmica dentro do texto. Aqui, dentro da tradição cristã, costumou-se olhar para essa ideia do cordão de 3 dobras como muitas vezes dentro de um relacionamento de casamento, tem o homem, tem a mulher, e para esse casamento ser bem sucedido, para esse casamento ser um casamento fiel a Deus, precisa da presença de quem? De Deus. Essa é uma dinâmica que certamente nós podemos assumir aqui como um princípio orientador da vida. Mas não necessariamente se aplica apenas ao casamento, se aplica a qualquer relação humana. Sempre que a mente que governa os relacionamentos é a mente de Cristo, as coisas são melhores, os relacionamentos são melhores. O apóstolo Paulo falou: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, quando ele estava dizendo assim: não vivam por partidarismo, não vivam por amor às seus próprios desejos, não vivam inclinados ao seu próprio bem, mas busquem o bem do outro. Tenham em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aqui é uma dinâmica de mostrar que existe um elo tal quando nós podemos nos unir a outra pessoa, que é como algo que era um símbolo daquela época, que era uma espécie de amarração com 3 pontas, ou com 3 momentos de envergadura, para que fosse rompido com maior dificuldade. Existe sempre a possibilidade de se buscar um cenário melhor. Para os cristãos, é muito bom estar na companhia de outras pessoas. Mas é especialmente melhor estar na companhia dessas pessoas com a companhia do nosso próprio Deus. É muito melhor tomar as decisões em nossa caminhada tendo a mente de Cristo Jesus. É muito melhor nos relacionarmos com outras pessoas tendo também a mesma inclinação que houve em Cristo Jesus. Nós não somos chamados a uma vida de solidão. Nós somos chamados a uma vida que olha para a realidade e sempre busca tentar a opção melhor. Muitas pessoas se contentam simplesmente com aquilo que já está repetido em suas vidas e não consideram se existe uma possibilidade de fazer algo diferente, se existe uma possibilidade de buscar uma alternativa melhor. E nós, especialmente, que temos um cenário muito maior diante dos nossos olhos, que é o céu, a glória, a presença de Deus conosco, nós sempre devemos cogitar se nossas ações não podem ser melhoradas, se nossas ações não podem ser mais bem estruturadas, se nossos atos não podem ser mais santos.
se nossas escolhas não podem ser melhores pautadas pela palavra de Deus? A vida não é simplesmente se acostumar com o cenário em que estamos, com a repetição dos atos que sempre fizemos, com o pensar os mesmos pensamentos que sempre tivemos. Faz parte do processo de santificação exercitar nossa mente, exercitar nossa inclinação, exercitar nossa vontade, a tal ponto que sempre queremos uma alternativa melhor. Aqui, Salomão simplesmente usa a estrutura de 3 para dizer o seguinte: olhe para a primeira opção, ela é ruim. Olhe para a segunda, ela é melhor que a primeira, mas olhe para a terceira, é melhor que as outras 2. Mas se ele colocasse uma quarta, seria melhor que as outras 3, a quinta melhor que as outras quartas, e assim sucessivamente. Para a mente antiga funcionava muito bem falar a respeito de uma alternativa, 2, mas vamos tentar a terceira. Para quem escutava isso e não podia ler como nós e fazer os exercícios que a gente faz numa preparação de sermão, enxergando essas conexões, era muito bom escutar 1, 2, 3. Opa, no 3 está o melhor. 1, 2, 3. Opa, no 3 está o melhor. 1, 2, 3. Opa, no 3 está o melhor. Mas se a gente quisesse evoluir e continuar pensando e buscando alternativas, o que torna melhor os nossos relacionamentos com o outro? É simplesmente termos melhor paga de nosso trabalho? É simplesmente poder nos levantar do buraco se um de nós cair? É simplesmente estarmos numa condição em que, se tivermos frio à noite, nós podemos nos aquecer? Ou é também no momento de sofrimento poder levar uma palavra àquele que está no meio da dor? Como que eu posso ajudar o meu irmão, uma vez que eu caminho com ele e nós estamos juntos, em diferentes situações que ele está enfrentando? Nós temos que parar em nossos dias, extremamente regrados pelos nossos relógios, nossas agendas cheias, e considerar se existe algo melhor. Refletir a respeito de nossos atos, refletir a respeito de nossos pensamentos, e pensar se existe uma forma de melhorarmos, de avançarmos, de estabelecermos conexões que são mais sólidas, de sermos melhores pais em nossa casa, de sermos melhores filhos em relação aos nossos pais, de sermos melhores membros da igreja, de sermos melhores servos de Deus. Qual seria a quarta alternativa na sua vida? Qual seria a quinta? Que você colocaria assim e falar: essa aqui está melhor que a anterior. Esse horário para minha devocional está melhor do que os anteriores. Esse horário para o meu momento de oração está melhor do que todos os outros que eu já tive. Como que eu posso melhorar a dinâmica do meu trabalho? Quais são as pausas que eu não devo fazer porque eu sei que elas são motivadas simplesmente por um coração que quer descanso ao invés de cumprir muitas vezes no horário os seus afazeres? Quais são os grupos que eu não devo voltar a frequentar porque não me levam para perto de Deus? Qual seria a quarta alternativa? Porque se 2 é bom, 3 é melhor, 4 é ótimo, e a gente poderia usar qualquer outro qualificativo. Porque a dinâmica é o povo de Deus não olhar mais para essa realidade simplesmente com olhos humanos, mas com os olhos da fé que o Senhor deu, e os olhos da fé nos levam a olhar para a eternidade, e na eternidade está a melhor opção, na eternidade está a melhor alternativa, porque é a alternativa perfeita de Deus para nós, em nossos relacionamentos, em nossa vida de santidade. Quando escolhermos algo nessa vida, nós temos que olhar para frente e falar assim: o que teria lá que eu já posso experimentar aqui? Como eu pensaria lá, que eu já vou pensar diferente aqui? 1, 2, 3 é simplesmente um padrão estrutural do modo de se escrever naquela época de uma literatura de sabedoria, como é o livro de Eclesiastes. A questão é, o que vem depois? Qual é a próxima consideração? Versículo 13 até o versículo 16. Dentro desse cenário de falar de um livro de sabedoria, dentro desse cenário de um texto sapiencial de sabedoria, Salomão tem que falar que um dos piores cenários é a tolice. E a tolice pode ser vivida por alguém que é extremamente valorizado em nossa época. No caso de Salomão, veja a descrição dele, versículo 13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e
tolo que já não se deixa admoestar. Existe uma opção que é a pior de todas, que é a opção daquele que tapa os seus ouvidos e fala assim: eu me basto. Existe uma opção que é terrível, que é daquele que é movido por um coração orgulhoso e que olha assim para o que Salomão está dizendo e fala assim: na verdade qualquer uma serve, simplesmente eu quero viver a vida e não importa como. Existem opções que são piores e que infelizmente nós podemos tomar em nossa caminhada, escolhê-las enquanto nós avançamos, simplesmente por não refletir a respeito de um cenário melhor. E quanto, tristemente, nós já optamos por escolhas que são piores. Aqui o exemplo é de um rei. Um rei que, aos olhos do mundo, deveria ser considerado o rei sábio. Afinal, ele viveu já há bastante tempo. Ele é descrito como um rei velho. Naquela época, muitas vezes estavam com os anciãos todas as respostas e buscavam essas pessoas. Mais do que isso, ele tinha condições de desfrutar aquilo que ele mais quisesse na vida. Afinal, ele é rico. Mas Salomão está dizendo assim: existe um outro cenário. De um jovem, pobre, mas que o seu valor está na sabedoria que ele tem. O cenário é melhor. Veja o versículo 14. Porque esse jovem, pobre e sábio, saiu da prisão para reinar. Possivelmente era um inimigo do rei. Possivelmente era retratado num cenário de antagonismo com o rei, que era rico, que era poderoso. Mas ele saiu para reinar. E aqui eu quero trazer apenas um detalhe no final do versículo 15. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Onde você tem a expressão assim, jovem sucessor, literalmente é o segundo jovem. Nós temos 3 personagens nesse texto, nessa parte final. Nós temos o rei, que é substituído pelo jovem que estava preso, e esse é sucedido, não num relato de inimizade, mas de continuidade, por um outro jovem, o segundo jovem do texto. Marcadamente, para esse jovem, todos os viventes andavam junto com ele debaixo do sol. Versículo 16, era sem conta todo o povo que ele dominava. Mas mesmo assim ele tinha os seus opositores. Mas os que virão depois não estarão contentes com ele. E daí uma informação para aqueles que não estiverem contentes com o terceiro rei, ou com o segundo jovem que reina na sucessão. Isso é vaidade e correr atrás do vento. Sempre somos chamados em Eclesiastes 4 a olhar para a opção que vem na sequência, a terceira. Se ficássemos só com a primeira, é ruim. Se ficássemos com a segunda, é um pouco melhor. Se ficássemos com a terceira, é melhor. Pode ter uma quarta, pode ter uma quinta. Sabe por que pode ter outras opções? Porque quem habita no coração dos crentes é aquele que possui a eternidade. É aquele que vive para todo sempre. É aquele que é infinito, perfeito, sábio, justo. E que em nossa caminhada nos habilita a tomar decisões melhores. Esse texto é um texto de sabedoria. É um texto em busca da melhor opção. É um texto que cogita as relações humanas e fala qual é a melhor. E diante de diferentes situações que eu e você vivamos, existe uma opção que sempre é a melhor. E Tiago fala dela no capítulo 1. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Todo aquele que é habitado por Cristo Jesus pode buscar uma opção melhor. Não fazê-lo
não buscar uma vida de mais santidade, não buscar uma vida de maior conhecimento em relação a Deus, não buscar uma vida que busca fazer a vontade do Senhor a cada instante de sua caminhada, é escolher uma opção pior. Que nosso bom Deus nos capacite, nos mova em direção a opções que são melhores, nos dê a mente de Cristo, nos dê a sua sabedoria que vem do alto, para que então, enquanto caminhamos, enxergamos a beleza que é um domingo pela manhã na companhia dos nossos irmãos. Enxergamos a beleza que é o lar que nós temos na companhia de nossos familiares. Enxergamos a beleza que é a vida com os nossos amigos. Enxergamos a beleza que é a vida com os nossos colegas de trabalho. Enxergamos a beleza que é a vida comunitária para a qual o Senhor nos criou. E acima de tudo, enxerguemos a beleza que há exclusivamente com a presença de Cristo em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor, em sua infinita graça, nos colocou em um caminho melhor. Nós que antes andávamos em trevas, agora podemos andar na Tua luz. Nós que antes éramos regidos exclusivamente por uma perspectiva que é marcada por coisas que são debaixo do sol, terrena, agora somos regidos por uma perspectiva que é celestial, acima do sol. Obrigado, Senhor, porque há um caminho melhor. E obrigado porque neste caminho, ó Pai, o Senhor se faz presente conosco. E enquanto nós avançamos, o Senhor nos protege dos perigos. Enquanto nós caminhamos, mesmo quando caímos, o Senhor é quem nos levanta. Mesmo quando passamos por dificuldades, enxergamos ainda o seu consolo conosco. Certamente este é o melhor caminho, porque é o caminho marcado por Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. No nome de quem nós também oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!